Oiê, sou Débora Yumiko do Ateliê de Artes e hoje você vai estar aprendendo a fazer essa bolsinha aqui, super prática, cabe algumas coisinhas, você pode estar usando para carregar documento, porque ela cabe, o tamanho dela é certinho que cabe um RG. Então você pode carregar documento, dinheiro, também pode ser, essa aqui ela sai um pouco maiorzinha, tá? Então você pode estar carregando remédio, batom, tá? Então você pode estar usando uma cor para carregar documento, outra cor para você carregar outras coisinhas de mulher, né, dentro, né? E fazer variações dela também, tá? Você pode estar fazendo tamanhos maiores ou menores, tá? Essa aqui, eu aconselho que o menor tamanho seja essa, tá? Que essa aqui, o tamanho dela acabou que, pelas medidas que eu fiz, de 15 de largura e 20, né, que ela deu esse tamanho, ela ficou um tamanho bom, tá? Tamanho certinho para um RG, tá? Para você ter uma noção, assim, do que cabe, tá? Então, ela cabe um RG. Essa aqui que eu fiz maiorzinha um pouco, vou colocar aqui bem certinho para você ver, ela ficou pouquinha coisa maior, ó, tá? Na largura, assim, dela, né? Então, ela acabou que essa daqui eu fiz com 16 por 22. E essa primeira eu fiz 15 por 20, tá? E aí tem as margens de costura, que já tá inclusa já nessas medidas, tá? E ela ficou muito prática, assim, não demorei muito pra fazer, tá? A alça eu fiz do próprio tecido, você escolhe se quer fazer ou não, tá? No passo a passo eu vou estar explicando para você fazer estilo viés, tá? Para você estar colocando. Dentro, ela fica assim, ó. Eu coloquei TNT, um TNT mais grossinho, tá? E o acabamento do lado, como eu fiz no TNT preto, eu coloquei viés preto, tá? Porque eu achei que ficou muito mais interessante assim. Só que você pode estar colocando o tecido, uma camada de tecido, uma camada de manta acrílica, para dar uma estruturada, e uma camada de tecido, qualquer outro tecido, que para você fazer de forro dele, né? Então, quando você for usar tecido para fazer de forro, você pega o próprio tecido, faz o mesmo esquema que eu fiz da alça, tá? Para fazer a alça, o esquema de viés. E aí você coloca aqui, como se fosse um viés, do mesmo tecido do forro, tá? Para ficar mais padrãozinho assim, né? Eu acho que fica melhor, tá? Mas se você também quiser, se o tecido for claro, colocar um viés claro, ou o tecido for em tom azul, marrom, colocar um viés preto, então fica ao seu gosto, tá? Sua criatividade aí que vai te levar às alturas, tá? Mas o passo a passo de hoje é bem tranquilo, tá? Eu fiz desses dois modelos, acompanha aí no Instagram da Ateliê de Artes, vou deixar aqui, tá? Também vai ter na descrição, porque eu tenho mais alguns tecidos aqui, tá? Dessa mesma estampa que eu fiz aqui, tem uma outra estampa aqui. Eu tô preparando mais alguns trabalhos, tá? Porque eu quero fazer, tô desenvolvendo aqui. Acompanha aí que eu vou estar postando, tá? Quando eu finalizar tudo, eu vou estar postando no Instagram aqui, tá? Mas eu vou estar compartilhando com você aqui também no canal um outro trabalho que eu vou estar fazendo com esses tecidos, tá? Então eu quero aproveitar os tecidos que eu ainda tenho aqui, tá? E vou fazer um outro kitzinho, vou estar montando, mas eu vou estar passo a passo aqui ensinando como faz cada um deles, tá? Então você vai aprender a bolsinha hoje, num outro vídeo vai aprender um outro modelo aqui, tá? Para você estar tendo a ideia do que fazer, montar e tudo, tá? Mas acompanha, eu vou deixar aqui, Ateliê de Artes, tá? No Instagram. Na descrição vai ter o link também, tá? Vai ter o link também da minha página do Ateliê de Artes, tá? Tem algumas outras coisinhas também a mais. Evento, quando tiver também, tem na página, tá? Do Facebook, que é a página do Ateliê de Artes. Então você acompanha as redes sociais, porque sempre as novidades vão para lá, tá bom? E eu espero que você goste, tá? Desse vídeo, é um vídeo, não é tão demorado, tá? Bem
bem prático de se fazer rapidinho. Só cortar as medidas e acompanhar como é feito, tá? E eu creio que você vai conseguir estar desenvolvendo aí, tá bom? Um aviso aqui importante, se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda, tá? E ativa o sininho para o YouTube estar te avisando quando eu colocar vídeo novo, tá ok? Então é muito importante isso. Outra coisa, deixa o seu comentário aí, comenta aí um oizinho para mim, de onde você está assistindo esse vídeo, tá? Porque assim, se você se inscreve no canal e ativa o sininho, o YouTube, vamos supor, se eu tenho aí uma certa quantidade de pessoas que tá aqui nesse canal acompanhando, o YouTube, quando você se inscreve e ativa o sininho, ele vai te avisar. Só que ele não vai avisar para todos, tá? Ultimamente ele tá de um tempo para cá, ele tá fazendo assim. Ele tá entregando mais e avisando mais quando você interage com o canal, tá? Então eu sempre peço, deixa um oizinho aí, ou me fala aí de onde você tá assistindo esse vídeo, porque o YouTube acaba entendendo, né? O algoritmo do YouTube entendendo que se você tá interagindo, você tá querendo assistir mais conteúdos desse canal, que é relevante. Então ele vai te avisar porque você interagiu e tudo, ele vai te avisar para quando entrar vídeo novo, tá? Ultimamente tá acontecendo assim, então não só nesse canal, mas são vários nos outros canais também, tá? É padrão já da próprio YouTube isso. Então a gente sempre pede para você estar interagindo. Um oi, me fala aí de onde você tá vendo esse vídeo, me fala aí também qual desses tons de azul você gostou mais, tá? Eu vou gostar de saber, realmente eu vou estar lendo os comentários, vou estar gostando muito de saber, interagindo com você, tá ok? E outra coisa também, você pode estar deixando aí o seu joinha amigo, tá? No vídeo, vai acompanhar, já pega o hábito, né? Começa a assistir o vídeo, já lasca o dedão no joinha, para você não esquecer. Chega no final do vídeo, se você achar que nesse vídeo eu não gostei, vai lá e tira, né? Tira o seu joinha e pronto, tá? Livre direito de opinião de cada um, tá? Mas eu já aviso de antemão para você já tá no início do vídeo, você já dá o joinha, porque aí chegar no fim do vídeo você já não esquece, porque ele já tá lá, tá? E aí, óbvio, se você gostou, você acaba deixando ele lá, tá ok? Você ajuda muito o canal, ajuda o YouTube a divulgar mais esses conteúdos para mais pessoas, tá? Tá assistindo e aprendendo alguma coisa. Então, por isso, eu sempre estou reforçando isso, tá? Se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu comentário aí, dar o seu joinha amigo. São passos que você faz quando você entra num canal, assiste um vídeo, que ajuda o canal, mas também ajuda outras pessoas, porque o YouTube leva esses vídeos para outras pessoas. Então, realmente, você vai estar ajudando outras pessoas, tá ok? Por isso, eu reforço sempre, todo vídeo eu sempre peço, tá ok? Ó, lasca o dedão aí. Vou soltar a vinheta e vamos ao passo a passo. Aqui para você fazer essa bolsinha, o que eu fiz? Eu cortei a medida do tecido que eu vou estar usando, né? Cortei um pedaço do mesmo tamanho de um TNT, tá? Esse TNT ele é mais grossinho, tá? Você pode estar usando manta acrílica nele, no meio, e um forro mais fino, outro tecido mais fino, ou algum outro tecido de forro, se caso você quiser usar a manta acrílica aqui, tá? Eu tô usando o TNT porque ele já dá uma estrutura, porque esse TNT é mais grossinho, tá? Aí ele já dá uma estrutura. Como é uma bolsinha pequena, então ela não... Pra mim, eu achei que ficou boa a estrutura com esse TNT. Por isso, eu não tô usando a manta acrílica aqui, tá? Então, a medida aqui eu cortei os dois pedaços, né? De 15 centímetros por 20 de altura, né? Que é o que eu vou costurar, ele vai ficar assim depois, tá? Então, a largura dele, eu cortei 15. A gente vai tirar um centímetro mais ou menos, né?
de lateral, então ele vai ficar um pouco menor de largura no final, quando terminar a peça, tá? Então, são uma parte do tecido, outra pro forro ou pra estrutura, se você for colocar a manta acrílica, o tecido, a manta acrílica e o forro, tá? No meu caso, eu tô usando o TNT mais grosso, então, vai ficar só duas partes. Pra fazer essa alça, que é a alcinha que fica aqui do lado assim, eu cortei um pedaço de 30 centímetros de largura por 4 centímetros, né? 30 de comprimento por 4 de largura, tá? Aí eu vou dobrar aqui, como se eu for fazer um viés. E dobro ao meio, vou passar a costura, e depois eu costuro a pontinha pra ficar retinho, tá? Pra fazer essa alça, tá? Então, basicamente isso, 4 centímetros de largura por 30, você pode fazer menor, tá? Menor eu digo o comprimento, tá? Não a largura dela, porque ela fica bem fininha já com 4 centímetros. Mas a largura dela, você pode fazer 25 centímetros, tá? Vai do seu gosto aí, tá? Eu coloquei 30 nessa pra fazer de teste. Mas outra que eu fiz, aquela outra com tom de azul e fundo de branco, essa aqui, eu fiz menor, tá? A alça, essa aqui é 25 centímetros. Mas é um tamanho bom, assim, já, tá? Essa alça. Então, dessa daqui a gente vai fazer com 30. Então, você escolhe, tá? Vai do seu gosto, qual o tamanho que você quer dessa alça que vai do lado, tá? Duas partes, a alça 4 por 30. Tô usando esse zíper, né, de metro. Então, você vem e só corta um pedaço um pouco a mais, tá? Um pouco a mais. Mas se você for usar aquele zíper normal, que não é o de metro, você pode comprar o zíper de 15 centímetros. Pra fazer, no caso, essa largura aqui de bolsa, tá? De bolsinha. Então, 15 centímetros daquele outro zíper já pronto. Se não for o de metro, tá? O de metro eu corto um pouquinho a mais pra facilitar a minha costura, tá? Um pouquinho a mais que ele, tá? O cursor, você escolhe se você quer colocar um ou dois. Etiqueta, se você quer colocar ou não, tá? E o viés. Pra fazer o acabamento, você pode fazer o mesmo acabamento com o tecido assim dobradinho. Fazer o acabamento interno, tá? Depois que faz a costura lateral. Eu aqui uso esse viés aqui, olha. Que ele é próprio para acabamento em bolsa. Eu não sei o nome dele. Mas eu uso esse viés, tá? Quando eu uso forro, alguma coisa assim mais escura, eu uso ele. Mas se você não tem, também você pode colocar o mesmo, da mesma cor do tecido. O meu, como dentro vai ser preto, né? O forro, então eu preferi colocar a lateral também preto do viés, tá? Então, o que eu vou começar agora? Agora eu vou começar costurando o zíper, tá? Eu vou pegar o lado daqui do zíper, vou colocar frente com frente, ó. A parte frente do zíper com a frente do tecido. Vou passar uma costura aqui para segurar. Em seguida, eu já venho também com o forro, coloco em cima, você pode costurar direto, tá? Eu prefiro costurar primeiro o zíper e depois venho com o forro aqui e costuro o forro aqui. Eu prefiro fazer assim, tá? E depois que eu fizer essa costura, eu venho aqui e faço aquele acabamento dele aqui, tá? Então, vamos começar por partes aqui. Eu vou passar aqui, ó. Eu vou passar uma costura aqui, porque eu já dobrei tudo bonitinho, tá? Você pode passar o ferro pra ele dar uma vincada aqui, segurar legal. Ou dependendo do tecido, se você só dobrar ele e manter fechadinho, ele já vai ficar certinho, tá? Bonitinho. Então, eu vou passar aqui a costura e já volto pra te mostrar. Bom, eu já fiz aqui
a costura desse, olha. Aí eu vou juntar e vou passar uma costura aqui, ó. Pra ele não sair do lugar na hora que eu for fixar aqui depois, tá? Então, basicamente isso aqui eu já fiz, só tem que passar uma outra costura. Esse aqui eu já passei, olha. Lembra que eu vim com o zíper, frente com frente, ó. Passei uma costura, aí vim com o forro em cima, passei outra costura, tá? Aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou virar pra lá e vou rebater essa costura aqui, olha. Vou ajeitar o zíper, tá? Bonitinho aqui. Ó. E vou passar uma costura aqui, olha, pra ele assentar aqui e dar um acabamento e ficar legal. Porque se não faz isso, na hora de ficar abrindo, fechando o zíper, pode ser que encrenque alguma coisa aqui atrás depois, tá? E outra que assim também acaba ficando mais bonito, né? Aí eu vou só passar uma costura aqui e já terminar aquele outro, essa outra costurinha aqui e já te mostro. Voltando aqui, olha, eu já passei uma costurinha aqui pra ele não sair, né, do lugar quando eu for costurar. Então ele fica aí pra depois. Já fiz aquela costura de arremate aqui, tá? Pra ele ficar mais com um acabamento melhor. Agora eu vou pegar frente com frente do zíper, do zíper com o tecido e vou passar uma costura agora, ó. Aqui. Tá? Vou passar uma costura aqui, frente com frente. Por enquanto, esse forro fica assim, tá? Eu vou só costurar esses dois. Depois eu venho com o forro, tá? Olha, eu já passei aqui a costura, tá? Só pra te dar uma dica aqui, esses fios que fica, você corta ele antes de costurar, tá? Porque senão ele pode enroscar na máquina, alguma coisa assim, e acabar dando algum probleminha, tá? Aí agora o que que eu vou fazer? O forro, eu vou virar pro outro lado, ó, pro avesso do zíper, tá? O tecido de fora eu virei frente com frente do zíper, passei uma costura. O tecido que vai ser o forro, no caso meu TNT, eu vou virar nas costas do zíper, no avesso do zíper, tá? E aí eu vou passar uma costura aqui, pra segurar isso aqui. Bom, eu já vim aqui, fiz a costura, tá? Lembrando que eu coloquei frente do tecido com a frente do zíper, tá? Pra fazer a costura do tecido de fora. E para no caso, o meu TNT que eu vou colocar aqui de forro e estrutura, porque ele também é mais grosso, eu virei ao contrário, coloquei ele no avesso do zíper, tá? E passei a costura, então ele ficou assim, tá? Aí, se é aquele zíper que já é o zíper inteiro mesmo de 15 centímetros, você já faz ele, costura com ele aberto, tá? No meu caso, é aquele de metro, então eu não passei o cursor. Aí eu vou soltar ele aqui, ó, ele vai ficar assim. Eu vou desvirar, porque eu tenho que rebater essa costura, que eu já fiz de um lado, eu desviro, ó, ele fica assim retinho. Então, essa costura que eu fiz aqui, eu vou rebater aqui, ó, que foi o lado que eu fiz agora. Então, eu venho, tenho que ajeitar ele. Também olho as laterais, tá? E aí venho e ajeito aqui, vou passar uma costura aqui, tá? Passando essa costura aqui, eu já fecho ele aqui e já vou passar o cursor, tá? Já vou adiantar a parte do cursor. Aí eu já passei aqui o cursor, tá? Terminei de fazer o arremate. E aí coloquei o cursor. Dependendo do tipo de cursor, eu coloco 2, dependendo eu coloco 1, tá? Fica a seu critério aí. Agora, é aquele momento que eu vou fazer aquela parte da bolsinha, essa parte aqui de cima, tá?
Em média, deixa 2 centímetros em média, tá? Ou se você quiser deixar mais ou menos, tá? E fica ao seu critério, tá? Normalmente, eu meço a dedo aqui certinho, com base no meio do zíper, tá? Aí aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou passar, vou ter que colocar esse lá dentro, ó. No lugar que eu quero. Que vai ser... Eu não encosto muito aqui, olha. Eu deixo ele um espacinho. Não sei se você consegue ver. Ó. Eu deixo um espacinho aqui. Passo ele um pouquinho pra fora. Ele fica um espaço meio centímetros em média. Daqui e aqui, ó. Que é onde passa a costura, tá? Pra facilitar a costura, tá? Deixa ele reto e vou passar a costura aqui e passar a costura aqui, tá? Basicamente, ele vai ficar assim, olha. Esse eu já passei a costura, tá? E aí, fica feinho assim, o que que você faz? Agora, você vai fazer o acabamento dele com o viés. Então... eu vou cortar aqui, ó, essa parte feia, pra mim colocar o viés aqui, tá? Agora, eu vou colocar o viés e vou tá costurando aqui. Ele vai ficar assim, olha. Esse já tá com viés, olha. Tá? Fica bem acabadinho. E aí, eu abro aqui, ó. E vou desvirar com cuidado, tá? Tem as quinas dele e tudo, ó. Isso aqui você faz, ó. Vai ajeitando depois, tá? Com jeitinho. Então, as quinas tem que estar bem bonitinha, ó. Se você não conseguir ajeitando com a unha, você pega alguma coisa pra você ajeitar os cantos, tá? Basicamente, é isso, olha. Pretinho, bonitinho por dentro, ó. Com acabamento. Vai ficar assim. Se você quiser, você pode colocar etiqueta. Se você tiver, ou algum outro detalhe para enfeite, tá? Você tem que colocar antes do forro. Já fazer a marcação toda, né? Colocar antes do forro. Eu não vou colocar nesse. Bom, aí... você pode fazer a variação que você quiser, né? Vê aí os retalhinhos que você tiver de tecido, pra você aproveitar e fazer, né? Porque são, acho que a maior parte, né, que é o tecido principal, você vai usar 15 de largura por 20, né? Então, de repente, você pode estar até fazendo aquela técnica, se você tem bastante retalhinho, de patchwork, né? Que você vai juntando retalho, costurando retalho com retalho, até dar a largura, né? De 15 centímetros e a altura de 20. Pra você tá fazendo a bolsinha. Aí você vai juntando aí os restinhos de tecido, viu? A cor que combina mais, né? Eu, no caso, preferi fazer ele todo de uma cor só, né? De uma liso, assim, sem fazer esse trabalhinho, tá? Então, ele fica assim, ó, basicamente. Uma bolsinha muito fofa, tá? E dentro fica com acabamento, tá? Lembrando que você pode colocar o próprio tecido, se você fizer um forro com outro tecido e quiser colocar manta acrílica para dar estrutura, né? Olha, porque esse ficou bem. E é só o TNT, tá? Então, ele é um TNT mais grossinho.
né? Não lembro a espessura dele, se é 60, 40, 60. Não lembro bem, tá? Mas ele fica bem firmezinho, tá? Se você colocar tecido, o mesmo tecido do forro, você pode fazer o acabamento aqui do lado, tá? Pra ficar legal. O meu, como eu fiz preto, o TNT era preto, então aproveitei o viés que eu já tenho, tá? Aí fica bem legal. Espero que você tenha gostado. Aproveite aí a ideia para você tá aprendendo e fazendo. É prática, ela cabe um documento aqui, cabe um RG aqui dentro. O tamanho final, ela ficou 12, não, 10. Essa aqui ficou 14 por 9. Essa daqui, ela ficou 14 de largura por 9 de altura, tá? Só que essa daqui eu fiz um pouquinho maior. Eu fiz, acho que 22, né? 16 de largura, na hora que eu cortei aquele tecido, por 22 de altura. Então, essa ficou um pouquinho maior. Essa aqui foi 15 de largura e 20 de altura, né? Então, essa daqui, ela acabou aqui ficando 12 centímetros por 10. 12 centímetros por 10. Aqui, tá? Essa aqui ficou um pouquinho maior, não dá pra ver daqui, ó. Porque eu coloquei essa aqui 15 na peça, né? Antes de fazer 15 por 20. E essa de baixo aqui eu coloquei 16 por 22. Tá? Então, eu acrescentei um na largura e 2 no comprimento dela. Tá? Mas espero que você tenha gostado. Aproveite a ideia. Tchau!